Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se vocês gostarem do conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixarem o seu joinha. Neste vídeo, iremos realizar a leitura completa da RDC número 786, de 5 de maio de 2023, que dispõe sobre os requisitos técnicos sanitários para o funcionamento de laboratórios clínicos, de laboratórios de anatomia patológicas e de outros serviços que executam as atividades relacionadas aos exames de análises clínicas, EAC, e da outras providências. Esta é a segunda parte da leitura da RDC número 786 de 2023. Caso não tenha escutado a primeira parte, basta clicar no card acima que você será direcionado a ela. Bons estudos! Se você tiver interesse na leitura de alguma outra RDC ou instrução normativa específica, deixe nos comentários e teremos o prazer em compartilhá-la aqui no canal. Este texto não substitui o publicado em Diário Oficial da União. Seção 2. Da Organização do Serviço de EAC Itinerante. Artigo 35. O serviço de EAC itinerante tipo 2 ou o serviço de EAC itinerante tipo 3 deve estar vinculado a um serviço tipo 3 fixo. Parágrafo único. No âmbito de políticas públicas de promoção e proteção da saúde, prevenção e controle de doenças, o serviço de EAC itinerante tipo 2 ou o serviço de EAC itinerante tipo 3 pode estar vinculado a um EAS fixo. Artigo 36. O serviço de EAC itinerante deve possuir alvará de licenciamento ou equivalente emitido pela autoridade sanitária competente. Artigo 37. O serviço de EAC itinerante deve estar regularizado junto à autoridade sanitária competente da localidade onde está sendo executado o EAC, conforme pactuação loco-regional. Artigo 38. O serviço de EAC itinerante deve possuir um profissional legalmente habilitado como responsável técnico. Parágrafo único. Em caso de impedimento do responsável técnico, o serviço de EAC itinerante deve contar com um profissional legalmente habilitado para substituí-lo. Artigo 39. O responsável técnico do serviço tipo 3 fixo é responsável pela definição dos parâmetros técnicos para execução do EAC pelo serviço de EAC itinerante. Artigo 40. É proibido ao serviço de EAC itinerante prestar assistência com a sua estrutura física em movimento. Artigo 41. O serviço de EAC itinerante deve realizar as medidas e verificações após a montagem do instrumento no local de parada para atendimento, mantendo-se os registros, a fim de atestar a conformidade às características de projeto e de desempenho declaradas pelo fabricante, bem como aos requisitos desta resolução e demais normativas aplicáveis. Artigo 42. O serviço de EAC itinerante tipo 2 e o serviço de EAC itinerante tipo 3 devem seguir os demais requisitos para o serviço que executa EAC definidos nesta resolução. Capítulo 4. Da contratualização das atividades. Artigo 43. As contratualizações das atividades relacionadas aos EAC devem estabelecer as responsabilidades das partes envolvidas e os critérios de controle e de qualificação das etapas da cadeia de EAC. Parágrafo único. As partes devem requisitar documentos que comprovem a regularidade sanitária e demais habilitações da outra parte. Artigo 44. As partes devem estar cientes que as atividades executadas, inclusive a análise de contratos, podem estar sujeitas à inspeção pelas autoridades competentes. Artigo 45. Todos os registros relacionados às atividades contratualizadas devem ser mantidos em guarda e estar disponíveis para as partes envolvidas. Artigo 46. As partes devem assegurar que todos os produtos, materiais e conhecimentos a elas entregues sejam adequados para o propósito a que se destinam. Artigo 47. A contratualização para a realização de atividades relacionadas aos EAC, prevista nesta resolução, fica condicionada à anuência do serviço tipo 3 em realizar o processo de qualificação das etapas da cadeia de EAC atribuída a outra parte. Parágrafo único. No âmbito da contratualização prevista no caput, no caso de relação entre o serviço tipo 3 e serviço tipo 2, o serviço tipo 3 deve figurar como contratante, sendo responsável por garantir que sejam implementados processos para assegurar o cumprimento das atividades contratualizadas. Artigo 48. As obrigações, responsabilidades e funções das partes devem constar de contrato escrito,
com vistas à verificação do cumprimento do disposto nesta resolução. Parágrafo único. O contrato deve prever, minimamente: inciso 1. Autorização expressa para que as partes promovam auditorias para fins de verificação do cumprimento desta norma. Inciso 2. O fluxo de registros para controle de rastreabilidade. Inciso 3. O cumprimento de todos os requisitos das fases analítica, pré-analítica e pós-analítica desta resolução. Inciso 4. A obrigação de que as partes comuniquem entre si desvios de qualidade e riscos identificados em tempo hábil para a implementação de medidas corretivas. Inciso 5. A obrigação de que as partes forneçam todas as informações necessárias à outra parte para garantir uma operação segura e com redução de riscos. Inciso 6. A parte responsável pela notificação de doenças de notificação compulsórias determinadas pela legislação em vigor. Inciso 7. A obrigação de que as partes monitorem e revisem o desempenho, requerendo à outra parte a implementação de qualquer melhoria necessária. E inciso 8. A obrigação de que as partes cumpram os requisitos dispostos nesta resolução, de modo a garantir a segurança, qualidade e confiabilidade dos resultados dos exames. Artigo 49. Nos termos desta resolução, o contrato de supervisão deve conter, minimamente: inciso 1. A obrigação das partes de definirem as responsabilidades de modo a garantir a gestão da qualidade, o gerenciamento dos processos operacionais e a gestão do controle da qualidade nos termos desta resolução. Inciso 2. A obrigação das partes de fornecerem todas as informações necessárias à outra parte para garantir uma operação segura e com redução de riscos. Inciso 3. A obrigação das partes de monitorarem e revisarem o desempenho, requerendo à outra parte medidas para implementação de qualquer melhoria necessária. Inciso 4. A competência do serviço tipo 3 em promover os controles de desempenho para a outra parte. E inciso 5. A obrigação de cada parte para assegurar o cumprimento dos requisitos de controle interno e externo de qualidade. Artigo 50. Os responsáveis legais dos serviços de EAC e da central de distribuição são os responsáveis por garantir a execução das atividades previstas na contratualização. Capítulo 5. Da gestão da qualidade. Seção 1. Do Programa de Garantia da Qualidade, PGQ. Artigo 51. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição deve implementar o Programa de Garantia da Qualidade, PGQ. Parágrafo único. O PGQ deve abranger o serviço de EAC itinerante próprio ou contratado. Artigo 52. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem garantir que a execução das atividades relacionadas ao EAC corresponda à finalidade pretendida, adotando todos os requisitos de segurança, qualidade e eficácia necessários. Parágrafo único. O cumprimento do disposto no caput deste artigo é de responsabilidade do responsável legal e do responsável técnico do serviço que executa a EAC e da central de distribuição. Artigo 53. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição deve implementar um PGQ, que contemple, no mínimo: inciso 1. O gerenciamento das tecnologias. Inciso 2. O gerenciamento dos riscos inerentes. Inciso 3. A gestão de documentos. Inciso 4. A gestão de pessoal e de educação permanente dos profissionais. Inciso 5. O gerenciamento dos processos operacionais. E inciso 6. A gestão do controle da qualidade, GCQ. Artigo 54. O Programa da Garantia da Qualidade deve ser documentado e ter sua efetividade monitorada pelo responsável técnico por meio de indicadores de desempenho. Parágrafo único. O serviço que executa a EAC deve comparar os resultados de seus indicadores de desempenho por meio de programas, e quando não disponível, através de referências bibliográficas atualizadas. Seção 2. Do gerenciamento das tecnologias. Artigo 55. Todos os produtos sujeitos à vigilância sanitária utilizados pelo serviço que executa a EAC e pela central de distribuição devem estar regularizados junto à Anvisa. Parágrafo único.
O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem garantir que os produtos e instrumentos sejam utilizados exclusivamente para os fins a que se destinam, obedecendo às normativas aplicáveis e conforme as instruções de uso dos fabricantes. Artigo 56. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem realizar o gerenciamento de suas tecnologias, mantendo, mas não se limitando, as condições de seleção, aquisição, transporte, recebimento, armazenamento, distribuição, instalação, calibração, funcionamento ou uso, descarte e rastreabilidade. Artigo 57. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem monitorar o desempenho e segurança no uso dos produtos sob vigilância sanitária e oferta de serviços, bem como adotar estratégias para a identificação e notificação de incidentes, eventos adversos e queixas técnicas ocorridos, investigar as ocorrências e adotar medidas para prevenir sua recorrência. Parágrafo 1º. As notificações de eventos adversos e queixas técnicas associados aos produtos sob vigilância sanitária ou à assistência à saúde devem ser feitas pelos serviços por meio do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária, Notivisa, ou do sistema que vier a substituí-lo. Parágrafo 2º. O serviço deve colaborar com a operacionalização da ação de campo que envolva dispositivos médicos adquiridos para uso de suas atividades. Artigo 58. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem estabelecer, implementar e manter critérios para assegurar a qualidade dos EAC. Artigo 59. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem realizar e manter registro da manutenção preventiva e corretiva dos instrumentos de acordo com as instruções de uso. Parágrafo 1º. Na ausência de definição do fabricante do instrumento quanto à periodicidade de manutenção preventiva e corretiva, essa deve ser estabelecida pelo serviço que executa a EAC, devendo ser executada com frequência, no mínimo, anual. Parágrafo 2º. O serviço tipo 3 deve incluir no seu plano de gerenciamento de tecnologias os instrumentos utilizados para a realização de EAC pelo serviço tipo 1 e serviço tipo 2 com o qual mantém contrato de supervisão. Artigo 60. O serviço que executa a EAC deve realizar medidas e verificações após a montagem do instrumento no ambiente para testar a conformidade com as características de projeto e de desempenho declaradas pelo fabricante e aos requisitos desta resolução e das demais normativas aplicáveis, bem como determinar a periodicidade de sua execução. Parágrafo único. O serviço que executa a EAC deve manter registro das medidas e verificações dos instrumentos. Artigo 61. Os instrumentos devem ser calibrados em laboratórios acreditados por organismos de acreditação signatários dos acordos de reconhecimento mútuo, a fim de garantir a rastreabilidade metrológica, conforme a periodicidade recomendada pelo fabricante. Parágrafo único. Na ausência de recomendação do fabricante do instrumento quanto à periodicidade de calibração, essa deve ser estabelecida pelo serviço que executa a EAC de acordo com procedimentos e registros estabelecidos para devida evidência de controle metrológico do instrumento, devendo ser executada com frequência, no mínimo, anual. Artigo 62. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem garantir meios eficazes para o armazenamento dos produtos para diagnóstico in vitro e do material biológico, garantindo sua conservação, eficácia e segurança, mesmo diante de falha no fornecimento de energia elétrica. Artigo 63. Os instrumentos que necessitam funcionar com temperatura controlada devem ter, no mínimo, medições de temperatura realizadas e registradas no início e fim da operação. Parágrafo único. Para instrumentos de operação contínua, o registro deve ser realizado de forma a monitorar a operação do instrumento durante todo o processo cujo controle da temperatura seja necessário. Subseção 1. Dos produtos para diagnóstico de uso in vitro, reagentes e insumos. Artigo 64. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem dispor de instrumentos de acordo com a complexidade do serviço e necessários ao atendimento de sua demanda. Artigo 65. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem manter instruções escritas em língua portuguesa referentes ao instrumento, podendo ser substituídas ou complementadas por manuais do fabricante. Artigo 66.
O serviço que executa EAC e a central de distribuição devem registrar o recebimento dos produtos para diagnóstico de uso in vitro, reagentes e insumos de forma a garantir sua rastreabilidade. Parágrafo único. Os registros dos produtos para diagnóstico in vitro recebidos devem apresentar dados tais como o número do lote, a conformidade das condições de transporte, a data de recebimento e outras informações necessárias para a garantia da rastreabilidade e qualidade. Artigo 67. O reagente e insumo fracionados ou preparados pelo serviço que executa EAC e por ele utilizados devem ser identificados com rótulo contendo: Inciso 1. Nome do reagente ou insumo. Inciso 2. Concentração ou especificação. Inciso 3. Número do lote, quando aplicável. Inciso 4. Data de preparação. Inciso 5. Nome do responsável pelo fracionamento ou preparo. Inciso 6. Data de validade. Inciso 7. Condições de armazenamento e Inciso 8. Informações referentes a riscos potenciais. Parágrafo único. É proibida a comercialização dos reagentes e insumos fracionados ou preparados pelo serviço que executa EAC. Artigo 68. A utilização de reagentes, insumos e produtos para diagnóstico in vitro e suas condições de preservação e armazenamento devem respeitar as recomendações de uso do fabricante, não sendo permitida a sua revalidação depois de expirada a validade. Artigo 69. É permitido que o serviço que executa EAC realize ensaios analíticos de forma a garantir a qualidade dos insumos e dos produtos utilizados nos processos operacionais do próprio serviço. Artigo 70. O serviço que executa EAC deve manter registros das manutenções preventivas e corretivas dos instrumentos de acordo com o previsto nas instruções de uso. Subseção 2. Do Sistema de Informação. Artigo 71. O serviço que executa EAC deve definir uma política e responsabilidades para estabelecer. Inciso 1. Sistemática de acesso a dados e informações dos pacientes e dos profissionais do serviço. Inciso 2. Controle de acesso a lançamento e alterações de dados e resultados dos exames dos pacientes, contendo históricos com datas, horários, usuário e local em que ocorreu o cadastro ou alteração das informações. Inciso 3. Processo sistematizado para a liberação de resultados dos exames e laudos dos pacientes, seja ela automática ou manual. Inciso 4. Política de privacidade e confidencialidade da informação, e Inciso 5. Sistemática definida e documentada de proteção contra acessos não autorizados. Artigo 72. O serviço que executa EAC e a central de distribuição devem realizar a avaliação e verificação do sistema ou programa de informática antes de sua implementação, e documentá-las, contemplando informações referentes à disponibilidade, confiabilidade, integridade dos dados e responsabilidades das instituições e dos usuários. Subseção 3ª do Gerenciamento de Riscos Inerentes. Artigo 73. O serviço que executa EAC e a central de distribuição devem definir e implementar medidas para o aprimoramento constante do gerenciamento dos riscos inerentes às tecnologias utilizadas. Artigo 74. O serviço que executa EAC e a central de distribuição devem organizar estrutura e implementar ações para a melhoria contínua dos processos de trabalho. Parágrafo único. A melhoria contínua dos processos de trabalho deve contemplar, no mínimo, o planejamento, execução, avaliação e intervenção contínuos na estrutura, nos processos e nos resultados do EAC. Artigo 75. O gerenciamento de riscos deve contemplar, no mínimo: Inciso 1. Identificação, análise, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos. Inciso 2. Identificação de possíveis falhas de instrumentos e erros humanos que possam resultar em incidentes relacionados à assistência à saúde e promoção das medidas preventivas necessárias. Inciso 3. Investigação documentada que determine as causas das possíveis falhas de instrumento, erros humanos identificados ou descumprimento das normativas em vigor, suas consequências e as ações preventivas e corretivas necessárias. E inciso 4. Execução das ações preventivas e corretivas identificadas durante as investigações. Artigo 76.
O serviço que executa EAC e a central de distribuição devem manter atualizadas e disponibilizar a todos os funcionários instruções escritas de biossegurança, contemplando, no mínimo, os seguintes itens. Inciso 1. Instruções escritas de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental, de acordo com os procedimentos realizados, instrumentos e micro-organismos envolvidos, adotando as medidas de segurança compatíveis. Inciso 2. Instruções de uso para os equipamentos de proteção individual, EPI, e equipamentos de proteção coletiva, EPC. Inciso 3. Procedimentos em caso de acidentes, e Inciso 4. Manuseio e transporte de material biológico, quando aplicável. Subseção 4. Do gerenciamento dos resíduos. Artigo 77. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição deve implementar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, PGRSS, atendendo os requisitos da Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 222 de 28 de março de 2018, e suas atualizações, e Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 661, de 30 de março de 2022, e suas atualizações. Parágrafo único. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem cumprir, também, com o disposto na Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 661, de 30 de março de 2022, e suas atualizações, caso exerçam suas atividades em áreas de portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados. Artigo 78. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem possuir instruções escritas para limpeza, desinfecção e esterilização das superfícies, instalações, instrumentos, artigos e materiais. Parágrafo único. Deve ser assegurada a higienização dos ambientes de forma a garantir a segurança do paciente e dos profissionais. Artigo 79. A limpeza do ambiente onde é realizado o EAC deve ter sua execução registrada diariamente no início e no término do horário de funcionamento. Parágrafo 1º. Todos os ambientes relacionados à execução de EAC devem estar limpos antes de todos os atendimentos. Parágrafo 2º. Após a prestação de cada atividade deve ser verificada a necessidade de realizar novo procedimento de limpeza. Artigo 80. Os saneantes e os produtos usados nos processos de limpeza e desinfecção devem estar regularizados junto à Anvisa e serem utilizados segundo as especificações do fabricante. Seção 3. Da gestão de documentos. Artigo 81. Toda a documentação e registros de que trata esta resolução devem ser mantidos e arquivados pelo prazo mínimo de 5 anos. Artigo 82. As alterações realizadas nos registros devem conter data, nome ou assinatura legalmente válida do responsável pela alteração, preservando o dado original. Parágrafo único. Todos os documentos que compõem o Programa da Garantia da Qualidade devem estar em língua portuguesa. Artigo 83. O serviço que executa EAC deve manter os seguintes documentos atualizados e disponíveis em meio físico ou eletrônico. Inciso 1. Projeto básico de arquitetura e memorial descritivo aprovados pela autoridade sanitária competente. Inciso 2. Relação e registros de todos os procedimentos realizados. Inciso 3. Inventário dos produtos sujeitos à vigilância sanitária. Inciso 4. Relação nominal de toda a equipe, suas atribuições, qualificações e cargas horárias. Inciso 5. Registros que evidenciem a execução dos programas de educação permanente e de garantia da qualidade. E inciso 6. Registros de resultados dos programas de ensaios de proficiência e controle interno da qualidade. Artigo 84. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem disponibilizar os documentos comprobatórios de sua regularidade sanitária, sempre que requisitado pela autoridade sanitária competente. Artigo 85. O serviço que executa a EAC deve disponibilizar nos locais de execução do exame, procedimentos documentados orientando com relação às suas atividades, incluindo: Inciso 1. Sistemática de registro e liberação de resultados. Inciso 2. Procedimentos para resultados potencialmente críticos e Inciso 3.
Sistemática de revisão de resultados e liberação de laudos por profissional legalmente habilitado. Seção 4. Da gestão de pessoal e de educação permanente dos profissionais. Artigo 86. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem possuir equipes dimensionadas de acordo com seu perfil de demanda e em conformidade com o estabelecido nas demais normativas aplicáveis. Artigo 87. O Ministério da Saúde e as secretarias de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, em seus protocolos e campanhas, podem utilizar a prestação de serviços por profissionais que sejam capacitados para a realização de coletas e exames, responsabilizando-se pelos treinamentos e capacitações necessários para que a execução das atividades relacionadas aos EAC ocorra em conformidade com esta resolução. Artigo 88. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem possuir um profissional legalmente habilitado como supervisor do pessoal técnico durante seu período de funcionamento. Parágrafo 1º. O supervisor do pessoal técnico poderá ser o responsável técnico. Parágrafo 2º. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição podem possuir um ou mais supervisores do pessoal técnico. Parágrafo 3º. Em caso de impedimento do supervisor do pessoal técnico, o serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem contar com um profissional legalmente habilitado para substituí-lo. Artigo 89. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição deve manter registros da formação e qualificação de seus profissionais compatíveis com as funções desempenhadas. Artigo 90. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição deve implementar programa de educação permanente para toda a equipe. Artigo 91. O programa de educação permanente deve contemplar: inciso 1. Capacitações e treinamentos inicial e periódicos, com frequência mínima anual. Inciso 2. Capacitações e treinamentos teóricos e práticos, baseados em abordagem de riscos, sempre que novos processos, técnicas ou tecnologias forem implementados, ou antes de novas pessoas integrarem os processos. E inciso 3. Metodologia de avaliação de forma a demonstrar a eficácia das ações de capacitação e treinamento. Artigo 92. As capacitações e treinamentos periódicos devem contemplar, no mínimo, os seguintes tópicos. Inciso 1. Instruções escritas. Inciso 2. Segurança do paciente. Inciso 3. Gerenciamento dos riscos inerentes às tecnologias utilizadas. E inciso 4. Programa de garantia da qualidade. Artigo 93. As capacitações e os treinamentos devem ser registrados, contendo data, horário, carga horária, conteúdo ministrado, nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor e dos trabalhadores envolvidos. Você está no Sábio Global Pharma. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Capítulo 6. Do gerenciamento dos processos operacionais. Seção 1. Da rastreabilidade do material biológico. Artigo 94. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição devem garantir e evidenciar a rastreabilidade de todas as atividades relacionadas ao material biológico, desde sua coleta até o seu descarte. Artigo 95. O laudo liberado pelo serviço que executa a EAC deve conter nome e número do cadastro no CNS do estabelecimento responsável ou dos estabelecimentos responsáveis pela fase analítica de cada EAC realizado. Parágrafo único. A identificação do material biológico, quando da realização de exames no ato da coleta e com entrega imediata do laudo ao paciente, pode ser simplificada com o nome completo do paciente e sua idade ou data de nascimento, desde que seja possível realizar a rastreabilidade entre material biológico e paciente, de forma a garantir a segurança do paciente e do seu material biológico. Artigo 96. Quando for utilizada a metodologia própria, o serviço tipo 3 deve garantir a rastreabilidade de todos os insumos, reagentes e demais componentes utilizados na análise. Artigo 97. O serviço que executa a EAC deve garantir a recuperação e disponibilidade de suas informações de modo a permitir a rastreabilidade do laudo. Seção 2ª da fase pré-analítica. Artigo 98. O serviço que executa a EAC deve: inciso 1.
Disponibilizar ao paciente ou responsável instruções físicas, digitais ou verbais, em linguagem acessível, orientando sobre o preparo e coleta de material biológico, tendo como objetivo a compreensão do paciente, e inciso 2. Solicitar ao paciente documento válido com foto que comprove a sua identificação para o cadastro. Parágrafo 1º. Para pacientes em atendimento de urgência ou submetidos a regime de internação, a comprovação dos dados de identificação também poderá ser obtida no prontuário do paciente. Parágrafo 2º. O profissional responsável pela coleta do material biológico para exames anatomopatológicos e citopatológicos deve certificar-se da identidade do paciente e da correta caracterização do material a examinar. Artigo 99. O serviço que executa EAC é responsável pelo cadastro do paciente. Artigo 100. O cadastro do paciente deve incluir as seguintes informações. Inciso 1. Número de registro de identificação do paciente. Inciso 2. Nome completo do paciente. Inciso 3. Nome social, quando aplicável. Inciso 4. Data de nascimento. Inciso 5. Sexo biológico. Inciso 6. Nome da mãe. Inciso 7. Telefone ou endereço do paciente. E. Inciso 8. Nome e contato do responsável em caso de menor de idade ou de incapaz. Parágrafo único. No âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, na ausência de documento válido com foto, a comprovação da identificação do paciente para o cadastro poderá ser feita conforme estabelecido em normativa vigente do Ministério da Saúde. Artigo 101. O serviço que executa EAC é responsável por realizar o cadastro do EAC. Artigo 102. O cadastro do EAC deve incluir as seguintes informações. Inciso 1. Nome do solicitante. Inciso 2. Data e horário do atendimento. Inciso 3. Horário da coleta do material biológico, quando aplicável. Inciso 4. Nome e número do cadastro no CNIS da unidade responsável pela coleta do material biológico. Inciso 5. Exames solicitados e tipo do material biológico. Inciso 6. Informações adicionais. Inciso 7. Nome do profissional que executou o cadastro. Inciso 8. Nome do profissional que executou a coleta do material biológico, quando aplicável. Inciso 9. Nome do profissional que validou o recebimento do material biológico, quando aplicável. Inciso 10. Data prevista para a entrega do laudo, quando aplicável. Inciso 11. Indicação de urgência, quando aplicável, e. Inciso 12. Informações adicionais do paciente relevantes para o EAC, como o uso de medicamentos, vitaminas e condições de saúde. Artigo 103. O serviço que executa EAC deve fornecer ao paciente ou ao seu responsável um comprovante de atendimento contendo. Inciso 1. Número de registro. Inciso 2. Nome do paciente. Inciso 3. Data do atendimento. Inciso 4. Data prevista de entrega do laudo. Inciso 5. Relação de exames solicitados. E. Inciso 6. Dados do contato do serviço que executa o EAC. Parágrafo único. O comprovante de atendimento poderá ser dispensado nos casos de EAC cuja execução ocorra no ato da coleta, mediante a entrega do laudo ao paciente ou seu responsável. Artigo 104. O material biológico deve ser identificado no momento da coleta ou do seu recebimento pelo serviço que executa a EAC. Parágrafo único. A identificação do material biológico deve conter, no mínimo: Inciso 1. Nome do paciente. Inciso 2. Data de nascimento ou idade. Inciso 3. Tipo de material biológico. E. Inciso 4. Data e horário da coleta. Artigo 105. O serviço que executa a EAC deve definir critérios para aceitação, rejeição, identificação e realização de EAC em material biológico com restrições. Artigo 106. Ao serviço tipo 1 é proibido a coleta de material biológico em ambiente externo ao serviço.
Subseção 1. Do transporte de material biológico. Artigo 107. O serviço que executa EAC, o serviço itinerante e a central de distribuição devem transportar o material biológico de acordo com os requisitos da Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 504, de 27 de maio de 2021, e suas atualizações. Parágrafo 1º. O transporte de material biológico humano pode ser realizado de forma terceirizada, mediante contrato que comprove a terceirização, nos termos desta resolução. O parágrafo 2º foi revogado pela Resolução RDC nº 824, de 26 de outubro de 2023. Artigo 108. O serviço que executa a EAC e a central de distribuição são responsáveis pelo envio do material biológico para fins de realização de exames laboratoriais aos laboratórios de apoio nacionais e internacionais. Artigo 109. A importação e exportação de material biológico devem ser conduzidas de acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 81, de 6 de dezembro de 2008, e suas atualizações, e com a Portaria MS número 472, de 9 de março de 2009, e suas atualizações. O artigo 110 foi alterado de acordo com a redação dada pela Resolução RDC número 824, de 26 de outubro de 2023. Artigo 110. Todo material biológico transportado deve conter, em sua embalagem terciária, no mínimo, as informações especificadas na Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 504, de 27 de maio de 2021, e suas atualizações. Subseção 2 da Central de Distribuição. Artigo 111. É permitido ao serviço que executa a EAC a contratação de central de distribuição. Artigo 112. O serviço que executa a EAC pode contar com central de distribuição própria ou contratada para a realização das atividades relacionadas ao armazenamento, acondicionamento e transporte de material biológico. Artigo 113. A central de distribuição deve possuir um profissional legalmente habilitado como responsável técnico. Parágrafo único. Em caso de impedimento do responsável técnico, a central de distribuição deve apresentar um profissional legalmente habilitado para substituí-lo. Artigo 114. A central de distribuição deve verificar e registrar as condições de transporte e armazenamento aplicáveis, incluindo requerimentos especiais de temperatura, umidade ou exposição à luz, data de validade, quantidades recebidas e a integridade da carga. Artigo 115. A central de distribuição não é permitido. Inciso 1. Violar a embalagem primária do material biológico, e Inciso 2. Realizar as atividades relacionadas às fases analítica e pós-analítica. Artigo 116. A central de distribuição deve utilizar instrumento de refrigeração exclusivo para armazenamento de material biológico que necessite de temperatura controlada, com termômetro de momento com máxima e mínima. Artigo 117. A central de distribuição deve possuir alvará de licenciamento sanitário ou equivalente, expedido pelo órgão sanitário competente, indicando expressamente as atividades realizadas. Artigo 118. A central de distribuição deve possuir estrutura organizacional documentada. Artigo 119. A central de distribuição deve ser dotada, no mínimo, dos seguintes itens obrigatórios. Inciso 1. Sala de recebimento, triagem e guarda temporária de material biológico, com área mínima de 3,0 metros quadrados, contendo, no mínimo, a linha A. Bancada, e a linha B. Lavatório. Inciso 2. Vestiários sanitários de funcionários. Inciso 3. Expurgo. Inciso 4. Depósito de material de limpeza. Inciso 5. Recipiente para descarte de materiais perfurocortantes e de resíduos biológicos. Inciso 6. Área para depósito de instrumento e materiais. E inciso 7. Área para recebimento e expedição dos recipientes de transporte. Artigo 120. A área de armazenamento deve ser dotada de instrumento adequado para controle da temperatura e umidade requerido. Parágrafo único.
Deve ser registrado o monitoramento da temperatura e da umidade controlada. Artigo 121. É proibido à central de distribuição a realização de atividade que não esteja associada ao armazenamento, acondicionamento e transporte de material biológico. Artigo 122. A central de distribuição deve realizar a avaliação da qualidade de um produto ou serviço no caso de suspeita de desvio da qualidade. Parágrafo único. Todos os registros devem estar acessíveis e especificados em instruções escritas. Seção 3. Da fase analítica. Artigo 123. O serviço que executa EAC deve: inciso 1. Dispor de instruções escritas, disponíveis e atualizadas para todos os processos analíticos, podendo ser utilizadas as instruções de uso do fabricante. Inciso 2. Disponibilizar meios que permitam a rastreabilidade de toda a fase analítica. Inciso 3. Definir limites de risco, valores críticos ou de alerta, para os exames com resultados que necessitem tomada imediata de decisão, bem como devem definir fluxo de comunicação ao profissional de saúde responsável ou paciente quando houver necessidade de decisão imediata. Inciso 4. Definir, quando aplicável, o grau de pureza da água reagente utilizada na realização de exames e nos controles da qualidade. E inciso 5. Implementar as avaliações e testes necessários para assegurar a conformidade do grau de pureza da água reagente. Artigo 124. O processo analítico deve ser referenciado nas instruções de uso do fabricante, em referências bibliográficas ou em pesquisa cientificamente válida conduzida pelo serviço que executa EAC. Artigo 125. O serviço tipo 3 pode utilizar laboratórios de apoio para a realização de seus EAC. Parágrafo 1º. O serviço tipo 3 deve formalizar a prestação de serviços através de contratos, nos termos desta resolução. Parágrafo 2º. Os laboratórios de apoio devem ser serviços tipo 3. Parágrafo 3º. O serviço tipo 3 deve avaliar anualmente a qualidade dos serviços prestados pelo laboratório de apoio, considerando: inciso 1. A comprovação da regularidade do laboratório de apoio junto à autoridade sanitária local, e inciso 2. A comprovação da qualidade analítica dos exames contratados através dos resultados obtidos por participação em controle externo da qualidade, sei que. Artigo 126. É permitido ao serviço tipo 3 a contratualização de laboratório de apoio localizado fora do território brasileiro. Parágrafo 1º. O laboratório de apoio contratualizado deve estar regularizado junto à autoridade sanitária competente do país onde está localizado. Parágrafo 2º. Deve estar disponível para a autoridade sanitária brasileira a cópia do documento original que comprova a regularidade do estabelecimento junto à autoridade sanitária competente do país onde está localizado, acompanhada da tradução juramentada em língua portuguesa. Artigo 127. Os resultados dos EAC que indiquem suspeita de doença de notificação compulsória devem ser notificados conforme Portaria de Consolidação GM-MS número 4, de 28 de setembro de 2017, e suas atualizações, e Portaria GM-MS número 420, de 2 de março de 2022, e suas atualizações. Artigo 128. O serviço que realiza teste de sensibilidade aos antimicrobianos e detecção fenotípica de mecanismos de resistência deve seguir a Portaria do Ministério da Saúde número 64, de 11 de dezembro de 2018, e suas atualizações, e utilizar culturas de referência listadas nos documentos do Brazilian Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, BRCAST. Subseção 1. Da metodologia própria. Artigo 129. Somente o serviço tipo 3 pode desenvolver e utilizar metodologia própria. Artigo 130. O serviço tipo 3 que utilizar metodologia própria deve documentá-la, incluindo, no mínimo: inciso 1. Descrição das etapas do processo. Inciso 2. Rastreabilidade de todos os produtos e insumos utilizados. Inciso 3. Especificação e sistemática de aprovação de insumos, reagentes, equipamentos e instrumentos. Inciso 4. Sistemática de validação de etapas e procedimentos, volume de reagentes, tipos de material biológico,
materiais necessários, forma de interpretação dos resultados, e inciso 5. Determinação da sensibilidade e especificidade das metodologias. Parágrafo único. O serviço tipo 3 pode utilizar como componente do procedimento de ensaio por metodologia própria, materiais de uso laboratorial geral e reagentes isolados comercializados como insumos para a fabricação de produtos, bem como outros rotulados internacionalmente como Research Use Only. RUO, Analytic Specific Reagent. ASR, Investigational Use Only. IUO. Artigo 131. O serviço tipo 3 deve especificar no laudo quais resultados foram obtidos por metodologia própria. Artigo 132. Fica proibido ao serviço tipo 3 comercializar, repassar, doar ou entregar para consumo reagentes ou qualquer produto proveniente de metodologia própria. Parágrafo 1º. O disposto no caput não se aplica à disponibilização de reagentes e materiais para uso na fase pré-analítica pelo serviço tipo 2 vinculado. Parágrafo 2º. O serviço tipo 3 pode repassar ou ceder o conhecimento científico, fruto do desenvolvimento de metodologia própria. Artigo 133. Todas as atividades relacionadas às fases do processo operacional de execução da metodologia própria devem ocorrer no serviço que a desenvolveu. Artigo 134. A metodologia própria deve ter sua adequabilidade demonstrada ao uso pretendido por meio de fundamentação científica e das condições operacionais do serviço tipo 3, por meio de estudo de validação, guias ou padrões nacionais. Parágrafo 1º. O disposto no caput exclui métodos gerais compendiais básicos como medida de pH, entre outros. Parágrafo 2º. Não são aceitas as instruções de uso dos produtos rotulados como Research Use Only. RU, como único subsídio para validação. Artigo 135. O serviço tipo 3 deve elaborar relatório de validação com descrição dos procedimentos, dos materiais necessários e utilizados, dos parâmetros analíticos, dos critérios de aceitação e dos resultados, com detalhamento suficiente para possibilitar sua reprodução e, quando aplicável, sua avaliação estatística. Seção 4. Fase pós-analítica. Artigo 136. O serviço que executa IAC deve possuir instruções escritas para liberação de resultados e assinatura legalmente válida de laudos, que contemplem as situações de rotina, plantões, urgências e emergências. Parágrafo único. O serviço que executa IAC deve definir o fluxo de comunicação ao paciente, ao médico ou profissional de saúde responsável pelo paciente, quando houver necessidade de decisão imediata. Artigo 137. O laudo deve ser legível, sem rasuras de transcrição, escrito em língua portuguesa, datado e assinado por profissional de nível superior legalmente habilitado. Artigo 138. O laudo deve conter, no mínimo: inciso 1. Nome do serviço que executa e a ser responsável pela análise, com o respectivo número do CNS, inciso 2. Endereço e telefone de contato do serviço que executa e a ser responsável pela análise, inciso 3. Nome e número do registro do RT, no respectivo conselho de classe profissional. Inciso 4. Nome e número do registro no respectivo conselho de classe do profissional legalmente habilitado que assina o laudo do exame. Inciso 5. Nome e registro de identificação do paciente. Inciso 6. Idade ou data de nascimento. Inciso 7. Data da coleta do material biológico. Inciso 8. Nome do exame, tipo de material biológico e método analítico. Inciso 9. Resultado do exame e unidade de medição. Inciso 10. Valores de referência, limitações técnicas da metodologia e dados para interpretação. Inciso 11. Especificação da metodologia própria utilizada, quando aplicável. Inciso 12. Quando for aceito material biológico com restrição, essa condição deve constar no laudo. Inciso 13. Data de emissão do laudo, e inciso 14. Assinatura legalmente válida. O parágrafo único foi incluído pela Resolução RDC nº 824, de 26 de outubro de 2023. Parágrafo único.
Nos casos em que o laboratório de apoio estiver localizado fora do território nacional, fica dispensada a informação, no laudo, referente ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, CNS. Artigo 139. O serviço de IAC tipo 3 que optar pela transcrição dos laudos emitidos pelo laboratório de apoio, deve garantir a fidedignidade dos mesmos. Parágrafo 1º. O responsável pela liberação do laudo pode adicionar comentários de interpretação ao texto do laboratório de apoio, considerando o estado do paciente e o contexto global dos exames. Parágrafo 2º. O laudo deve conter o nome do laboratório de apoio que realizou o exame. Artigo 140. Caso haja necessidade de retificação em qualquer dado constante do laudo já emitido, a mesma deve ser feita em um novo laudo onde fique clara a retificação realizada. Parágrafo único. Em caso de alterações relevantes, após o laudo já ter sido entregue ou disponibilizado, o serviço tipo 3 deve assegurar que seja realizado o contato com o paciente ou seu responsável, informando o fato e registrando o nome contactado e data de tal comunicação. Capítulo 7. Da Gestão do Controle da Qualidade, GCQ. Artigo 141. O serviço que executa EAC deve assegurar a confiabilidade dos EAC por meio da GCQ. Artigo 142. A GCQ é composta, no mínimo, pela realização do controle interno da qualidade, CIQ, e do controle externo da qualidade, CEQ. Artigo 143. O serviço que executa EAC deve manter registros dos controles da qualidade, bem como instruções escritas para sua realização. Artigo 144. O serviço que executa EAC deve ter a GC quadra aplicada a todos os EAC realizados. Artigo 145. A GC deve ser documentada, contemplando: Inciso 1. Lista de todos os exames realizados. Inciso 2. Forma de controle e frequência de utilização. Inciso 3. Limites e critérios de aceitabilidade para os resultados dos controles. E, inciso 4. A avaliação e registro dos resultados dos controles. Seção 1. Controle interno da qualidade, CIQ. Artigo 146. A participação em programas de CIQ deve ser individual para cada serviço que executa EAC. Artigo 147. O serviço que executa EAC deve realizar o CIQ para todos os analitos executados, contemplando: Inciso 1. Monitoramento da fase analítica pela análise da amostra a controle, com registro do resultado obtido e análise dos dados. Inciso 2. Definição dos critérios de aceitação e rejeição dos resultados por tipo de analito e de acordo com a metodologia utilizada. Inciso 3. Liberação ou rejeição das análises após avaliação dos resultados das amostras controle. Inciso 4. Registro das inadequações, investigação de causas e ações tomadas para os resultados rejeitados de amostras controle. E inciso 5. Critério de avaliação dos resultados das amostras controle. Artigo 148. Para o CIQ, o serviço que executa EAC deve utilizar amostras controle comerciais, regularizadas junto à Anvisa ou amostras controle comerciais obtidas por comparação interlaboratorial. Parágrafo 1º. Formas alternativas descritas na literatura científica podem ser utilizadas, desde que permitam a avaliação da precisão do sistema analítico. Parágrafo 2º. As amostras controle devem ser analisadas da mesma forma que amostras dos pacientes. Artigo 149. O serviço que executa EAC deve realizar o CIQ em todos os instrumentos em uso. Artigo 150. Para os EAC que requeiram produtos para diagnóstico in vitro que não necessitem de instrumento para leitura, interpretação ou visualização do resultado, o CIQ deve ser realizado, no mínimo, a cada troca de lote e a cada remessa. Parágrafo 1º. A frequência de realização do CIQ a cada troca de lote poderá ser reduzida de acordo com critérios tecnicamente estabelecidos e desde que, inciso 1, seja garantido o atendimento ao objetivo do CIQ. Inciso 2. Seja oferecido, pelo fornecedor, treinamento inicial de implantação dos testes, cuja evidência deve ser mantida no serviço. Inciso 3.
Estejam disponíveis certificados aprovados pelos programas de certificação lote a lote, que devem ser conduzidos por laboratórios acreditados pela NBR ISO, IEC 17025 ou NBR ISO 15189 e contratados pelos detentores de registro. Parágrafo 2º. Nos casos previstos no parágrafo 1º deste artigo, os certificados para todos os lotes devem ser disponibilizados ao respectivo serviço. Parágrafo 3º. No âmbito do SUS, fica permitida a realização do CIQ por laboratório acreditado a cada lote de produto para diagnóstico in vitro destinado ao Ministério da Saúde antes de sua distribuição. Parágrafo 4º. Para os EAC que requeiram produtos para diagnóstico in vitro não contemplados no caput, o CIQ deve ser realizado, minimamente, a cada corrida analítica. Seção 2. Controle externo da qualidade, CEQ. Artigo 151. A participação em programas de CEQ deve ser individual para cada serviço que executa EAC e para todos os instrumentos em uso. Artigo 152. Para os exames não contemplados em programas de CEQ, o serviço que executa EAC deve adotar formas alternativas de avaliação da exatidão do sistema analítico descritas em literatura científica. Parágrafo único. O serviço que executa EAC deve verificar anualmente a disponibilidade de ensaios de proficiência para esses exames, junto aos provedores de ensaios de proficiência e fornecedores. Artigo 153. Fica permitido somente ao serviço tipo 3 a doação de material biológico para provedor de ensaio de proficiência. Parágrafo 1º. A doação de material biológico para provedor de ensaio de proficiência deve resguardar a proteção das informações pessoais dos pacientes. Parágrafo 2º. A responsabilidade pela logística da doação de material biológico deve ser compartilhada entre o serviço tipo 3 e o provedor de ensaio de proficiência. Capítulo 8. Das disposições finais e transitórias. Artigo 154. Os serviços que efetuem as atividades tratadas nesta norma têm o prazo de 180 dias para adequação aos termos desta resolução, contados a partir da data de sua publicação. Parágrafo único. Os itens relativos à infraestrutura física do serviço que executa EAC devem ser atendidos quando forem realizadas reformas ou ampliações de serviços existentes, construções novas, ou adequações de estabelecimentos anteriormente não destinados a serviços de saúde ou que tiveram alteração no uso de um ou mais de seus ambientes. Artigo 155. A Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 44, de 17 de agosto de 2009, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 61. Parágrafo 2º. A prestação de serviço de atenção farmacêutica compreende a atenção farmacêutica domiciliar, a aferição de parâmetros fisiológicos, a execução de exames de análises clínicas nos termos da legislação vigente e a administração de medicamentos. NR. Artigo 63. Parágrafo 1º. Para subsidiar informações quanto ao estado de saúde do usuário e situações de risco, assim como permitir o acompanhamento ou a avaliação da eficácia do tratamento prescrito por profissional habilitado, fica permitida a aferição de determinados parâmetros fisiológicos e a execução de exames de análises clínicas previstos na legislação vigente, nos termos e condições desta resolução. NR. Subseção 2. Da aferição dos parâmetros fisiológicos e execução de exame de análises clínicas. Artigo 69. A aferição de parâmetros fisiológicos e a execução de exames de análises clínicas oferecidas na farmácia e drogaria devem ter como finalidade assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária, não possuindo, em nenhuma hipótese, o objetivo de diagnóstico. NR. Artigo 71. Para a medição de parâmetros fisiológicos e para a execução de exames de análises clínicas permitidos deverão ser utilizados materiais, aparelhos, instrumentos e acessórios que estejam regularizados junto à Anvisa, NR. Artigo 72. As instruções escritas relacionadas aos procedimentos de aferição de parâmetros fisiológicos e execução de exames de análises clínicas devem indicar claramente os instrumentos e as técnicas ou metodologias utilizadas, parâmetros de interpretação de resultados e as referências bibliográficas utilizadas. Parágrafo único. As instruções escritas devem incluir os equipamentos de proteção individual, EPI,
a serem utilizados para medição de parâmetros fisiológicos e para a execução de exames de análises clínicas, assim como trazer orientações sobre seu uso e descarte. NR. Artigo 81. Parágrafo 2º. Inciso 1. Alínea C. Valores dos parâmetros fisiológicos e dos resultados dos exames de análises clínicas, quando houver, seguidos dos respectivos valores considerados normais. Alínea D. Frase de alerta. Quando houver medição de parâmetros fisiológicos e realização de exames de análises clínicas. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica, NR. Artigo 156. O descumprimento do disposto nesta resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. Artigo 157. Ficam revogados. Inciso 1. O parágrafo 2º do artigo 69 e o artigo 70 da Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 44, de 17 de agosto de 2009, e, inciso 2. A Resolução de Diretoria Colegiada, RDC número 302, de 13 de outubro de 2005. Artigo 158. Esta resolução entra em vigor em 1º de agosto de 2023. Antônio Torres, diretor-presidente. Este texto não substitui o publicado em Diário Oficial da União. Você sabia que ao se inscrever, curtir, ao deixar o seu comentário e compartilhar este vídeo, você ajuda a espalhar conhecimento? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Ao interagir, você permite que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Então que tal fazer parte desta corrente do bem? Se inscreva, dê um curtir, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos juntos fazer a diferença.